por favor, a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no texto muito conhecido, que se encontra no capítulo 3. Evangelho segundo João, capítulo de número 3, estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 15, baseando nossa palavra especialmente no versículo de número 7. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando das coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu aos céus, senão aquele que de lá desceu, e a saber, o Filho do homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amado e querido Deus, ajuda-nos aqui, pelas misericórdias de Cristo, a entregarmos a Tua palavra segundo a Tua vontade. Fala aos nossos entendimentos, fala aos nossos corações. E, ó Senhor, ajuda-nos para que, ouvindo as Tuas palavras, possamos dar ouvidos ao Senhor, sermos obedientes à Tua vontade, à vontade do Espírito, e sermos movidos pelo Espírito de Deus, pelo sopro santo, pelo sopro divino. Sopra-nos, impulsiona-nos para onde, Senhor, o Teu Espírito deseja que venhamos a ir. Ó Deus, sê conosco. Que toda honra, que toda glória, que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor.
É o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos, confiando plenamente em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Este é um daqueles encontros que o Evangelho de João retrata. O encontro de Jesus com Nicodemos, o encontro de Nicodemos com o Senhor Jesus. Sabe, a palavra do Senhor nos diz, e o próprio João testifica, que Jesus não necessitava que ninguém lhe desse testemunho de qualquer pessoa, porque ele mesmo conhecia a todos. E como Jesus conhece a todos, ele tem a palavra exata. A palavra que eu, que você, a palavra que Nicodemos necessitava ouvir. Jesus sempre tem a palavra precisa que nós carecemos escutar. E esse encontro, o encontro de Jesus com Nicodemos, coberto pela escuridão da noite. É interessante que Nicodemos vai buscar ao Senhor Jesus coberto pela noite. Mas ele não tinha ideia que havia escuridão ainda maior nele mesmo, Nicodemos, do que na noite em que ele buscava ao Senhor Jesus. É interessante essa expressão de noite. Por quê? Porque a palavra do Senhor também nos diz que os que me buscam de madrugada, me encontrarão. Assim, Nicodemos tem um encontro, o encontro que eu direi transformou para sempre a sua vida. Ele afirma algo que nós, então, temos uma ideia a respeito da pessoa de Nicodemos. Ele disse, sendo um homem já velho, Nicodemos, possivelmente, devido a essa palavra, nós supomos ser ele um homem já velho, um homem com idade. E é um homem com idade. Jesus fala sobre o nascer de novo. Ou seja, deixe-me colocar de uma outra forma. Ninguém é velho demais para poder recomeçar tudo. Há um recomeço. Às vezes nós, e é natural isto na humanidade, nós valorizamos, obviamente, a juventude. A Bíblia diz que a juventude, a primavera da vida, não passam de vaidade. Mas nós valorizamos extremamente a juventude, a força da juventude, o ímpeto da juventude, tudo o que é novo, tudo o que é jovem. Mas aqui, um homem reconhecido, um doutor na lei, um homem idoso, se aproxima de Jesus. E ouve a palavra que jamais poderia imaginar. Ouve a palavra que, como está escrito aqui, importa-vos nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. A vida é algo tão complexo e os erros na vida são algo tão problemáticos que não é uma questão de melhorar a vida, não é uma questão de mudar a vida, é uma questão de ter uma nova vida. Há muitas pessoas que estão buscando melhorar a vida. Há muitas pessoas que estão buscando mudar a vida. Mas o que nós necessitamos é ter, de fato, uma nova vida. O Senhor disse,
que deveríamos nascer. E nascer do quê? Da água e do Espírito. Essa expressão da água e do Espírito é muito usada pela igreja de forma tradicional a se referir sobre o batismo nas águas, sobre o revestimento de poder e autoridade. Mas há algo que Jesus estava querendo falar, e o próprio Evangelho de João nos coloca um vínculo entre água e o Espírito. Quando Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E Jesus disse isto, e João acrescenta: ele o disse, se referindo ao Espírito Santo que haveria de vir. É necessário nascer da água e do Espírito. Mas logo depois Jesus disse: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E a ênfase aqui que o Senhor está querendo dizer é sobre o Espírito, sobre sermos pessoas espirituais. Será que eu e você somos pessoas espirituais? Jesus afirma que o vento sopra para onde quer. Esse é um vento que tem vontade própria. E nós estamos falando sobre o vento, sobre o pneuma, sobre o sopro, sobre o Espírito Santo. Ele sopra, ele vai para onde ele quer. E aquele que é nascido do Espírito se torna semelhante, porque é levado pelo Espírito. A pergunta é: estamos sendo levados pelo Espírito? É necessário, é preciso. Não há outra opção. Nós precisamos nascer de novo. Quando alguém fala de nascer, duas coisas basicamente surgem. Hoje nós estivemos aqui, estamos aqui, num momento de dedicação, de consagração, quando apresentamos uma vida, uma nova vida. Teodoro veio como bênção de Deus, para que ele viesse. Ele teve que ser gerado, teve que ser gestado, não apenas concebido, mas gestado, e teve que nascer. Dois momentos importantíssimos: o gerar e o nascer. Aquilo que já existia, aquele que já vivia. Mas quando nós falamos de nascimento, nós estamos falando de gerar e de dar à luz, de nascer. E quando nós falamos sobre novo nascimento, nós igualmente estamos falando de algo que é gerado e de um momento que ele vem à luz, que ele é revelado, que ele surge. Há algo que é gerado, há algo que é formado, há algo que é, portanto, gestado, porque algo gerado e não gestado é algo abortado, é algo perdido. É necessário ser gerado e é necessário ser gestado. E quando eu falo gestado, eu estou me referindo a ser formado. É claro que é muito difícil para nós entrarmos numa aplicação sobre o novo nascimento, a obra de regeneração, ser gerado de novo. Mas há algo que só Deus
pode fazer em nossas vidas. Assim como o homem e a mulher se unem e a ação do homem gera na mulher, e a partir disto é formada a vida, desenvolvida a vida e finalmente revelada a vida pelo momento de dar à luz aquilo que foi gerado. É obra do Espírito Santo. Foi a palavra que o anjo disse a Maria quando ela mesma disse: como poderá ser isso, porque eu não conheço homem algum? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Assim, Maria achou-se grávida. A virgem se achou grávida. Deus, o Verbo, se fez homem e, em primeiro lugar, habitou em Maria, e depois habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Eu não posso imaginar a experiência que Maria teve, porque se é já difícil, para qualquer homem, é já difícil entender a experiência única que uma mãe tem. Nós, por mais que participemos, nós homens que participemos, nós somos mais espectadores do que qualquer outra coisa. Aquela experiência única que a mulher tem de compartilhar duas vidas em uma só vida. Em seu ventre, carregar uma vida. E uma vida que vai crescendo e cada vez mais vai se manifestando. Há uma nova vida dentro daquela pessoa, dentro daquela mulher que ela está carregando. Maria, assim, estava carregando toda aquela nova vida, toda aquela promessa, toda aquela profecia, toda aquela presença real do Senhor em seu ser. E um dia, ao se completarem os dias, ela deu à luz. Deu à luz a uma nova vida. Jesus disse: importa-vos nascer de novo. Importa-vos iniciar tudo de novo. Uma nova vida, uma nova chance, uma nova realidade, uma nova identidade. Nós precisamos viver uma nova vida. E quando falamos nova vida, estamos falando novo em tudo. A palavra também nos diz: as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E quando fala tudo, é absolutamente tudo. Nós temos uma nova visão, nós temos um novo sentir, nós temos uma nova paixão, nós vivemos uma realidade totalmente nova, porque somos novas criaturas, ou seja, criados de novo em Cristo Jesus. Eu sei, tudo isto é muito falado, tudo isto é muito conhecido, mas infelizmente, em nossos dias, essas coisas já não estão sendo tão ditas como eram no passado. E nós precisamos falar novamente. Nós precisamos falar novamente do novo nascimento, da obra de regeneração. Nós precisamos colocar a ênfase que não é uma questão
de melhorar a vida. Você sabe que a igreja hoje está pregando muito mais sobre melhorar a vida do que se ter uma nova vida. A igreja em nossos dias está falando muito, venha para a igreja, melhore sua vida, dê um jeito em sua vida. Venha, as coisas mudarão, as coisas serão transformadas, tudo ficará melhor. Sabe, Deus não quer simplesmente melhorar a tua vida. Deus quer mudar completamente a nossa vida. É uma outra vida, é uma nova vida. O apóstolo Paulo mesmo falando sobre um outro tema, sobre Cristo ser formado em nós, ele diz, dia após dia eu morro, para que Cristo viva em mim, de modo que a vida que agora vivo, a vivo em Cristo Jesus, e afirma de uma maneira poderosíssima, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Ser formado. E a Bíblia diz que de glória em glória somos não apenas formados, mas nós somos transformados à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Formados nele, transformados nele, pela obra que só o Espírito Santo pode fazer. Essa não é uma obra que dependa do meu esforço. Você pode até dizer que dependa da minha e da tua entrega, de uma entrega absoluta. Mas não é uma obra que eu sou transformado porque eu me transformo, porque eu me faço. Assim como o nascimento de uma vida não foi pela vontade da vida que nasceu, que ela surgiu. Ela veio por outra vontade, pela vontade de outros, pelo ato de outros. E como diz a missionária Edmeia Williams, o esposo e a esposa podem se unir, mas o milagre da vida só vem do Senhor. Nenhuma vida é um acidente. Você não é um acidente. Você é o produto da vontade divina. Cada um de nós somos o produto da vontade divina. Isso faz parte da nossa fé. Nós cremos na soberania de Deus. Até mesmo vidas que surgiram de formas tão tristes, elas também. Deus tem um plano, um projeto, um desejo. E o desejo de Deus para todos, para todos. Eu não tenho medo de dizer isso, para todos. A Bíblia diz, eu é que sei que pensamentos tenho para convosco. E que são pensamentos de paz. São pensamentos maravilhosos. A palavra paz, na língua hebraica, não é uma palavra qualquer, é uma bênção absoluta, é uma bênção completa, é uma bênção total, é uma bênção que ultrapassa todo e qualquer entendimento. Ela alcança todas as áreas. Muito se discute o que é paz. Grandes concílios da igreja, grandes encontros de debates teológicos foram feitos a respeito do que é paz. Um deles, no Concílio Vaticano II, eu tive a oportunidade de ler a súmula do Concílio Vaticano II, e lendo lá as várias decisões
do Concílio Vaticano II. Não, eu não me tornei católico, eu apenas estava lendo, por curiosidade, o que era tudo aquilo. Estava escrito ali algo que saiu aos meus olhos, e eu disse, meu Deus, que interessante, dizendo paz. Ambiente onde reina plenamente a justiça. Eu disse, Jesus Cristo, quem foi o sábio que teve revelação de uma coisa como essa? Porque isso é uma verdade. Onde não reina plenamente a justiça, como haverá paz? E quando Jesus vem à nossa vida, e Ele vem nos trazer paz, e Ele mesmo diz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, eu tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Ele traz em nós uma plenitude de justiça, tudo será perfeitamente feito, será em justiça, aquele que nos justificou diante de Deus pelo seu sacrifício, pela sua morte na cruz do Calvário, quando Ele derramou ali o seu precioso sangue por amor a todos nós e por cada um de nós, por todos e por cada um. A Bíblia diz, eu serei erguido, o Filho do Homem será erguido, como a serpente foi erguida. E nós conhecemos muito bem a história. Todo aquele que voltasse os seus olhos, mesmo tendo sido picado por aquelas víboras, que voltasse os seus olhos e olhasse a serpente de bronze, que contemplasse ali a serpente de bronze, este seria imediatamente curado. O veneno não agiria no seu ser, ele não sucumbiria a aquele veneno, ele não sucumbiria, não morreria, ele viveria. De igual forma, o Senhor está atraindo todos para Ele, para que olhemos para o Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Nossos olhos têm que voltar ao Senhor. Não adianta você olhar para Moisés, não adianta você olhar para Josué, não adianta você olhar para a sua casa, para a sua tenda, você tem que olhar para aquela serpente de bronze erguida. Não adianta você olhar para os ministros, não adianta você olhar para os ministérios, não adianta você olhar para a sua casa, você tem que olhar para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. É necessário colocarmos os nossos olhos nele e não desviarmos o olhar um minuto sequer. É dele que vem toda esta nova vida. Sabe, nós usamos um termo para aqueles que passaram por uma situação crítica, uma situação praticamente de morte e sobreviveram. Nós usamos a palavra, ele nasceu de novo. Ele nasceu de novo. Há muitos anos, quando houve a terrível tragédia da queda de um setor do elevado Paulo de Fronten, onde pessoas foram mortas de uma maneira tão terrível, vidas esmagadas, pessoas estavam ali passando simplesmente, e de repente, suas vidas foram levadas. Naquele dia, algumas pessoas passaram
e passaram, digamos, alguns metros à frente. Ou estavam alguns metros atrás. E quando aquilo caiu, e que entenda o seguinte, aquilo não caiu de qualquer maneira, aquilo caiu de um golpe, aquilo caiu brutalmente. Qual terá sido o sentimento? É difícil para nós até mesmo pensar, das pessoas que passaram uns metros à frente, das pessoas que passaram uns metros, ou melhor dizendo, estavam uns metros atrás e viram tudo aquilo acontecer. E de repente falam, meu Deus, minha vida foi poupada. Eu me lembro de uma situação, não sei, os que têm mais idade devem lembrar-se disso, de uma pessoa, eu não sei como essa pessoa fez isso, que abriu a porta do seu carro, foi um dos que sobreviveu, e se jogou no canal. Vocês se lembram de uma situação como essa? Bem, se não se lembram, talvez seja até imaginação minha, mas eu me lembro disto, de uma pessoa que foi citada e entrevistada, ele sendo resgatado, tirado do canal que ali havia, que ele disse que sentiu que algo ia acontecer, abriu a porta do carro e se jogou. O carro se perdeu por completo, mas ele estava lá no canal. Você diria, nasci de novo. Por quê? Porque você saiu de uma situação crítica, de uma situação impossível de se salvar. Impossível de se salvar. Bem, eu quero dizer algo para você. Há uma situação muito pior, muito mais impossível de se salvar, mas o Senhor te resgatou, o Senhor nos livrou. Isso é nascer de novo. É impossível. Ninguém escaparia. Mas o Senhor, Ele nos salvou. Para nos salvar, Ele se fez homem. Para nos salvar, Ele cresceu como homem. Para nos salvar, Ele se limitou como homem. Ele teve todas as limitações humanas. Jesus cansava-se. Jesus tinha fome. Jesus sentia dor. Jesus podia ser ferido. Não tenha dúvida de que ele sangrava. Jesus também tinha sentimentos. Jesus sentia o que nós sentimos. Jesus nos entende plenamente. A Bíblia diz, no mesmo texto que diz, Ele bem conhecia a todos. Por isso Jesus tem a palavra. Eu quero dizer a você, nessa manhã de domingo, que Jesus te conhece e te conhece muito bem. Te conhece melhor do que você mesmo pode se conhecer. Jesus tem a palavra certa para você. Ele tem a palavra certa para a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Ele tem a palavra certa para Nicodemos no calar da noite. Ele tem a palavra certa para mim e para você em todo momento. Jesus nos conhece e melhor, Ele nos ama. Ele nos ama. Ele tem a palavra, eu preciso ouvi-lo. Eu preciso escutá-lo. Um homem como Nicodemos, um homem que era considerado um dos principais, em algumas versões mais antigas, ele é chamado um príncipe dos judeus. A palavra príncipe significa principal. Ele é ali um dos principais. Por isso, na nossa versão, está que ele
era um dos principais dos judeus, mas literalmente o que se diz que ele era um príncipe. Ele era um homem honrado, era um homem digno, era um homem nobre, era um homem de valor. E Nicodemos, então, chega perto do Senhor. Ele não tem a menor ideia da escuridão que possa existir em sua vida. Há quem diga que ele foi à noite para que outras pessoas não soubessem que ele estava buscando Jesus. Nós não sabemos ao certo o porquê. Mas eu te digo mais uma vez o que eu comecei falando. Havia uma escuridão em Nicodemos maior do que a noite. Uma necessidade na vida de Nicodemos que ele não sabia até ouvir Jesus falar: importa-vos nascer de novo. Ele não sabia disto. Ele não tinha ideia disto. De que era necessário que ele nascesse de novo, que havia algo primordial, que havia algo essencial, que havia algo que não poderia passar, nem mais um minuto sequer, sem acontecer. Importa-vos, é importantíssimo, é primordial nascer de novo. Nascer de novo. Eu não quero me alongar demais, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Tudo aqui começa num diálogo. E não sei se você percebe, termina num monólogo. De um diálogo a um monólogo. Tudo começa num diálogo entre Nicodemos e Jesus. E termina num monólogo de Jesus para Nicodemos. Tudo começa num diálogo entre nós e Jesus Cristo. Mas terminará num monólogo de Jesus Cristo para nós. Há uma palavra exclusiva de Jesus para cada um de nós. Não é que Jesus não estivesse permitindo a Nicodemos a falar, mas eu creio que na dinâmica do texto, houve um momento que Nicodemos foi tomado como por um êxtase, escutando ao Senhor. Por mais erudito, por mais preparado, por mais conhecedor, doutor nas Escrituras, que qualquer um de nós possa ser, não há nada igual a ouvir Jesus falar conosco. É quando você ouve ao Senhor falar com você, você se emudece diante do Senhor. Você quer simplesmente ter ouvidos para escutá-lo. Quando Moisés falou com Deus no Sinai, diante da sarça ardente, Moisés diz: eu não sou homem eloquente, mas nós temos uma ideia de Moisés, de um homem, como a Bíblia diz, poderoso em atos e poderoso em palavras. Mas diante de Deus, falando com você, não importa o quão douto você possa ser, você se acha completamente incapaz.
Foi o que Moisés disse: eu não sou eloquente. Seria uma loucura se Moisés dissesse: uau, Senhor, o Senhor escolheu bem. Seria uma loucura. Moisés reconheceu a pequenez dele por causa da grandeza de Deus. E é o que acontece com este grande doutor. Ele era um doutor, ele era um príncipe, ele era um nobre. Isso não é um qualquer um. Ele era um homem de valor. E Jesus reconhecia isso nele. Mas quando ele começou a ouvir ao Senhor, ele não queria mais falar. Um doutor, meu irmão, eu vou dizer uma coisa, eu sou pregador, e uma coisa que pregador fala, não importa temperamento, todo pregador fala demais. Fala demais. Ele foi feito para falar. E esse homem aqui, doutor, esse homem aqui, príncipe, esse homem aqui, um mestre, um ensinador, esse homem aqui, ele tinha tanto para falar, ele tinha tantas perguntas para fazer, mas quando ele começou a ouvir e ouvir mais de Jesus, ele só queria escutar a Jesus. E é por isso que eu digo, de um diálogo a um monólogo. Porque o mais importante não é o que eu falo, nem mesmo o que eu pergunto. O mais importante é o que eu escuto. Porque eu escuto a Ele. O mais importante não é o que estamos falando, o mais importante não é o que estamos dizendo ou mesmo perguntando, as questões que temos. O mais importante é o que Ele tem para nos dizer. E aí eu volto. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. Eu quero ouvir a Jesus. Eu quero ouvi-lo. Eu sei, entenda bem, quando nós oramos, quando você entra no seu aposento, fecha a tua porta, e a Bíblia diz: o teu Pai que te escuta em secreto. Ele te escuta. Ele te escuta. Mas a coisa mais maravilhosa é o que segue. E o teu Pai, que te escuta em secreto, te responderá. A oração não é uma questão de apenas Deus nos escutar. A oração é uma questão de Deus, tendo nos escutado, nos responder. Eu não posso terminar a minha oração apenas tendo falado. Eu preciso terminar a minha oração tendo escutado. Quando Jesus ora no Getsêmani, ele ora, e a Bíblia diz que houve 3 espaços de 1 hora. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. 1 hora. Será que Jesus Cristo ficou falando durante 1 hora? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Tão pouco tempo para se dizer isto, mas gastou 1 hora em oração. O que Jesus fez? Ele não só falou, ele esperou a resposta. E ele insistiu com o Pai 3 vezes, esperando 3 vezes a resposta. E nós vemos que quando Jesus chama os seus discípulos, Jesus inicia dizendo: de fato,
De fato, é uma expressão em concordância com algo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. De fato, Jesus teve resposta. E eu vou dizer a você, Deus também vai responder a cada um de nós. Do diálogo ao monólogo. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós nos entregamos ao Senhor. E te pedimos que, de fato, nós possamos ouvir a Tua voz. Queremos, Senhor, iniciar no diálogo, terminar no monólogo, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos ouvir a Tua voz, no nome de Jesus Cristo. Eu convidaria você nesse momento